amigos, meu nome é Lilian Moraes, eu sou guia de turismo e no vídeo de hoje nós vamos ver curiosidades sobre a cidade de Manaus. Manaus é a capital do Amazonas, tem quase 2 milhões de habitantes e sozinha abriga 60% da população de todo o estado. É a 7ª maior cidade do país e um destino turístico incrível. Curiosamente, é mais reconhecida como tal por estrangeiros do que por nós, os brasileiros. O nome Manaus veio de uma tribo indígena que vivia nos arredores da cidade, os Manaós. A presença da cultura indígena ainda é sentida por lá, no artesanato vendida no comércio local e, claro, na culinária também. Falando em culinária, quando você for em Manaus, certamente vai encontrar uma iguaria sendo oferecida em todos os lugares por lá. É o tacacá. Já ouviu falar? É uma comida de origem indígena bem típica da região norte, mas que representa muito bem a cidade. É uma espécie de sopa, feita com a goma da mandioca, com um caldo, tucupi, com o jambu, que é uma folha que deixa uma leve dormência na boca, depois camarões e pimenta, e é servido numa cuia, que a gente pode beber da borda. É delicioso, eu adoro, mas se você preferir, tem muito peixe gostoso por lá. O pirarucu, o tambaqui, e tem sobremesas também, a mousse de cupuaçu e o sorvete de Tucumã. Já deu até água na boca. A cidade de Manaus foi muito rica e muito próspera a partir de 1870, por causa do comércio da borracha. É que o látex brasileiro produzido na Amazonas era de muito melhor qualidade do que o africano, que era líder do comércio até então. Mas em 1910 tudo mudou, quando sementes de seringueira foram contrabandeadas para a Malásia e plantadas lá pela coroa inglesa, e num sistema muito mais eficiente do que aquele que era usado aqui no Brasil. Acho que foi o primeiro caso de biopirataria do mundo, e com isso Manaus conheceu a decadência. Somente no final da década de 60 é que a cidade conseguiu se reerguer com a implementação governamental da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca é uma área de livre comércio de importação e exportação e incentivos fiscais. Hoje, tem cerca de 600 indústrias instaladas por lá e geram cerca de 500 mil empregos entre trabalhadores formais e informais. Foi a reinvenção da fonte de renda da capital do Amazonas. Você gosta de calor? Se sim, Manaus é um ótimo lugar para você passar as férias. Quase nunca se usam casacos pesados por lá e a temperatura chega fácil a 38 graus. Mas como o clima é úmido, no verão chove todos os dias. A sensação térmica pode passar dos 40 graus. Mas não precisa se preocupar, lá tem praias. Sim, praias, mais de uma. É claro que lá não tem mar, mas as praias ficam por conta dos lindos rios que existem na região. Tem a Ponta Negra, a Praia Dourada, a Praia da Lua, a Praia do Tupé, e as paisagens são estonteantes. É só você escolher e dar um mergulho lá para se refrescar. O que você achou? Esse é o Largo de São Sebastião. Tem uma praça calçada com pedras portuguesas, um desenho igual ao da orla da Praia de Copacabana, no Rio. É aí que fica a Igreja de São Sebastião, o monumento à abertura dos portos e o principal cartão postal da cidade de Manaus, o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas tem 681 lugares, foi construído na Europa e trazido para cá para ser montado em Manaus. Foi inaugurado no auge do ciclo da borracha, em 1896, com a ópera italiana La Gioconda. A cúpula verde-amarela veio da Europa também, mas ela foi colocada depois. Ela foi encontrada por lá numa exposição. Hoje, o teatro é tombado como patrimônio histórico nacional, merecidamente. É lindo de se ver, tanto por dentro quanto por fora. Manaus tem o maior porto flutuante do mundo. É um porto fluvial que fica na margem esquerda do Rio Negro. Por ser flutuante, ele acompanha o sobe e desce do rio, que muda muito de acordo com a estação, a chuva ou a seca. O porto é de extrema importância não só para o Amazonas, mas também para Roraima e para Rondônia. Ele consegue trabalhar com 4 navios simultaneamente em qualquer estação do ano. Foi projetado pelos ingleses e inaugurado em 1907, na época áurea da borracha. Aliás, os ingleses estavam bem presentes durante esse período na cidade de Manaus e deixaram várias contribuições,
além do porto, como a implementação da luz elétrica, o mercado municipal, o futebol e ainda outras. Rio Negro e Solimões. Pois é, a dupla sertaneja emprestou o nome de uma das atrações mais legais de Manaus, o encontro das águas do Rio Negro, mais escuro, com o Rio Solimões, mais claro. Eles seguem em paralelo, mas nunca se misturam, e isso cria uma paisagem espetacular. E acontece devido a vários fatores, como a diferença de temperatura da água, de composição química, de velocidade de fluxo e de vários outros também. Uma curiosidade referente à característica da água é que o manauara adora um peixe. Tem tucunaré, pirarucu, tambaqui, matrinchã, todos deliciosos. Mas o curioso é que apenas 5% deles vem do Rio Negro. A explicação está na sua água, que é um pouco mais ácida e com menos nutrientes do que nos outros rios da região. Em uma cidade que é banhada pelo maior rio do mundo em volume de água, o Rio Amazonas, não é de se estranhar que os flutuantes façam tanto sucesso. Assim, se você quiser se divertir no rio e a pedida não for praia, tem sim diversão flutuante para todos os públicos. Tem restaurantes com comidas regionais, bares com músicas típicas, hostels, baladas noturnas e até flutuantes para aluguel. Assim, você mesmo pode decidir quem você quer convidar ou se você quer ficar mesmo só de boa apreciando o pôr do sol. Nada mal, né? Eu mesmo ia adorar alugar um flutuante ou então ir num flutubalada para conhecer melhor a noite de Manaus. Outro passeio que não dá para deixar de fazer em Manaus é ir no Museu da Amazônia no Jardim Botânico. Ele existe desde 2000. Tem mais de 3 quilômetros de trilhas, lago de Vitória Régia, aquário de peixes amazônicos e mais um monte de coisas legais. Mas o que chama mesmo a atenção dos visitantes é a torre de observação. Ela é feita de aço e tem 42 metros de altura. Mas para chegar na plataforma lá no alto, tem que estar preparado. São 242 degraus. Mas não se preocupe, tem plataformas intermediárias que você pode parar para descansar e observar a floresta de vários níveis. É bem legal. Além do mais, quando você chega lá no alto, a paisagem vale a pena o esforço. É lindo. Você já pensou em ir para o Caribe dirigindo? Nunca? Bem, se você partir de Manaus, exatos 2.094 quilômetros te separam desse sonho. Não é perto, eu sei, mas é um passeio bem comum para quem mora por lá. O destino é a ilha de Margarita, na Venezuela. Hoje, por causa da crise política e econômica na Venezuela, esse passeio tem sido deixado um pouco de lado. Mas quem foi garante que o lugar é maravilhoso e que a aventura vale muito a pena. Nós aqui vamos ficar torcendo para tudo voltar ao normal logo, para que a gente possa novamente acessar o Caribe através de Manaus de carro. Bem, chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de conhecer a cidade de Manaus. Se sim, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e comente comigo. Te vejo no próximo vídeo falando sobre a capital de todos nós, Brasília. Muito obrigada e até lá!